que o mar se agite, para que ele possa acalmar. E depois, quando vier a bonança, surpreendido todos vão ficar. É preciso que faltem amigos, para que ele possa lhe provar que ele quem esteve contigo, e é com ele que você pode contar. É preciso que o vento solte e leve tudo que você sonhou, para que ele possa fazer muito melhor do que você imaginou. É preciso ser quebrado quando você se quebrar. Não dá pra consertar um vaso sem recomeçar. Aí depois de todo esse processo, aí você vai entender que é preciso a pressão para você ver. Não está entendendo porque está doendo, mas é preciso passar por este vento. Quando você adora, alivia a alma. Não se desespere, deserto não é pra sempre. Tudo passa, tudo passa, tudo passa. E ele diz assim: é preciso, mas nunca se esqueça, eu sempre estarei contigo. É preciso, mas nunca se esqueça, eu sempre estarei contigo. É preciso, mas nunca se esqueça, eu sempre estarei contigo. É preciso chorar, é preciso sofrer, é preciso cantar quando ninguém te vê. É preciso perder para amanhã, pra depois dizer que foi preciso enfrentar. É preciso chorar, é preciso sofrer, é preciso cantar quando ninguém te vê. É preciso perder para amanhã, pra depois dizer que foi preciso enfrentar. Não está entendendo porque está doendo, mas é preciso passar por este vento. Quando você adora, alivia a alma. Não se desespere, deserto não é pra sempre. Tudo passa, tudo passa, tudo passa. Respira fundo, porque este processo também passa. Tudo passa, tudo passa. Respira fundo, porque este processo também passa. Tudo passa, tudo passa. Respira fundo, este processo também passa. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical. E a nossa aula desse domingo se encontra na lição 4, que tem por tema Lidando com as Crises de Fé. Vamos ler juntos o texto base que se encontra no livro de Jó, no capítulo 6, a partir do versículo 8 ao versículo 13. Vamos juntos? Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças?
Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. O versículo-chave também se encontra no livro de Jó, no capítulo 6, no versículo 13, e nos fala: não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Vamos fazer uma oração ao Senhor? Senhor Jesus, nós te louvamos e exaltamos por tua bondade e misericórdia concedida a nós. Obrigada por mais esta manhã que o Senhor nos permite estarmos na tua presença e aprendermos mais sobre ti. Fala conosco, usa o teu servo, pastor Newton, nesta manhã e ministra, Senhor, aos nossos corações. É o que nós te oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Vamos passar agora para o pastor Newton. Povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém? Nós estamos aqui para dar continuidade, ao estudo da nossa lição. Nesse trimestre nós estamos estudando Alcançando Vitória no Campo das Emoções. Já estudamos algumas lições muito interessantes. A primeira lição, que foi lidando com os conflitos internos, que abarca basicamente todas as lições que nós vamos estudar nesse trimestre, foi ministrada pelo pastor Evandro aqui na igreja, que foi a lição introdutória. Depois nós tivemos a lição número 2, que foi ministrada pela pastora Rosângela, que também é psicóloga e nos ajudou bastante a entender a questão da culpa, lidando com a culpa. No domingo passado, o Leandro esteve aqui ministrando sobre as frustrações, lidando com as frustrações. E hoje, amados, nós vamos falar sobre a fé, lidando com as crises de fé. E nós vamos tentar, nessa lição, desenvolver o nosso estudo da seguinte maneira. Nós vamos tentar mostrar o que são as crises de fé, como essas crises de fé se manifestam e como nós podemos lidar com elas. Ok? Porém, amados, antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito da lição, faz-se necessário desconstruir alguns paradigmas com relação a esse assunto que nós acabamos construindo ao longo do tempo. Veja o que diz aí na introdução. O comentarista coloca da seguinte maneira: crise de fé não é sinônimo de abandono da fé. E isso é muito importante a gente saber. Se você está passando por uma crise de fé, você não está desviado dos caminhos do Senhor. Isso é uma questão perfeitamente normal, isso é uma ocorrência perfeitamente normal na vida de qualquer cristão. Muitos cristãos, como diz o comentarista, em algum momento da vida passam por essa experiência e permanecem servindo ao Senhor. Então, amados, uma crise de fé que você esteja experimentando é um momento da sua vida, é uma circunstância, é um retrato da sua vida. Então você não está desviado. Está com uma crise de fé, está passando por um momento de crise de fé, você não está desviado dos caminhos do Senhor. Continue servindo ao Senhor, mesmo enfrentando essa crise. Em segundo lugar, é fundamental entender também que fé não tem relação com sentimento. Como nós gostamos de fazer a relação de fé com sentimento. Você está na igreja e você não está sentindo a presença de Deus, e pelo fato de você não estar sentindo a presença de Deus, você pensa, Deus não está presente. Mas a fé não tem nada a ver com sentimentos. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, independente de você estar sentindo ou não a presença de Deus, Deus está presente. Se nós estamos reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então, fé não tem nada a ver com sentimento, irmãos. Fé é uma convicção, é uma perfeita convicção do que não se vê, do que não se percebe e do que não se vislumbra. Então, precisamos dissociar a fé de sentimento, tá ok? Então, de posse dessas informações, vamos entrar então no primeiro tópico da nossa lição, que vai falar o que são as crises de fé. Uma vez que não vemos a Deus com os olhos humanos, só podemos nos relacionar com Ele pela fé, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, irmãos, o que são crises de fé? Em primeiro lugar, no subtópico 1 diz que são momentos em que se duvida do agir de Deus. E nesse subtópico, o comentarista tomou como exemplo
o nosso grande líder, né, veterotestamentário, chamado Moisés. Em Números capítulo 11, versículos 21 e 22, Moisés dá uma seguinte resposta para Deus. Quando Deus disse que ia dar carne para o povo, tal, Moisés responde da seguinte maneira. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual eu estou. E tu tens dito: dar-lhe-ei carne a comer, e comerão o mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Então, queridos, embora Moisés estivesse o tempo todo vivendo o sobrenatural de Deus, aqui ele põe em xeque o poder divino para alimentar uma multidão. Então veja bem, irmãos, Moisés vivia o sobrenatural. Moisés, ele respirava o sobrenatural. E esse Moisés figura lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Moisés é um herói da fé. Mas mesmo Moisés, sendo um herói da fé, ele teve os seus momentos de incredulidade, os seus rompantes de incredulidade. E ele, como dissemos, irmãos, eles respiravam o sobrenatural. Aquilo que é sobrenatural para nós, para Moisés era perfeitamente natural, perfeitamente natural. Algum dos irmãos já viu, em alguma ocasião, uma coluna de fogo no céu? Você já viu uma coluna de fogo no céu? Ah, irmão, eu vi, porque eu vi uma grande casa pegando fogo, uma grande árvore pegando fogo. Não estou falando disso, irmão. Estou falando de uma coluna de fogo lá no céu, sem nenhuma sustentação, sem nenhum combustível, sem nada queimando por baixo. Só a coluna de fogo no céu. Você já viu isso? Ninguém viu. Moisés viu isso por 40 anos. 40 anos, todas as noites, quando começava a entardecer, quando o sol baixava, o Senhor acendia aquela coluna de fogo no céu. Aquilo para ele era natural, irmãos. Para nós é sobrenatural. Para ele era natural. Moisés viveu também a sua quarentena, assim como nós estamos vivendo a nossa quarentena. Moisés também viveu a sua quarentena. A Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites em cima do monte conversando com Deus. 40 dias e 40 noites. Nesse período, irmãos, Moisés não comeu, Moisés não bebeu, Moisés não dormiu. 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber e sem dormir, em cima do monte. E depois que ele desceu, você pode imaginar que Moisés desceu definhando, talvez ali esquelético, morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo de sono, adoecido. Você pensa que Moisés desceu assim? Não. Ele desceu cheio de vigor, cheio de poder. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava como o sol. As pessoas não tinham condições de olhar para Moisés, porque olhar para ele seria como olhar para o sol no meio-dia. Estava cheio. Moisés se alimentou de Deus, se nutriu do próprio Deus, depois de passar 40 dias e 40 noites na presença dele. Moisés vivia o sobrenatural. Mas mesmo esse homem, vivendo o sobrenatural como ele viveu todos os dias, ele duvidou de Deus. Porque o povo começou a tentar Moisés, a aperrear Moisés, a agoniar Moisés, a espezinhar Moisés. Moisés, eu quero carne, carne, carne. E Moisés vai falar com Deus: Senhor, esse povo quer carne. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, esse povo quer carne? Então faz o seguinte, eu vou dar carne para eles comerem, mas eles não vão comer só um dia, 2 dias ou 3 dias, eles vão comer carne um mês inteiro, 30 dias. Moisés, esse povo vai comer tanta carne que eles vão vomitar, mas eles não vão vomitar como todas as pessoas vomitam, eles vão vomitar pelo nariz. Aí nesse momento Moisés fala: Senhor, nós somos 600.000 homens de pé. Se nós matássemos todo o rebanho, todo o gado, não ia dar para alimentar. Se nós pescássemos todo o peixe do mar, Senhor, não ia dar para alimentar. Em outras palavras, Moisés está dizendo: Senhor, o Senhor é muito poderoso, mas desta vez não vai dar não. Crise de fé, irmão. O que são crises de fé? Momentos nos quais se duvida do agir de Deus. Se Moisés, um herói da fé, duvidou do agir de Deus, nós também, em algum momento da nossa vida, podemos duvidar também. Isso pode acontecer conosco também. Então, amados, essa é a primeira definição para o que são crises de fé. Momentos nos quais se duvida do agir de Deus. Em segundo lugar, são circunstâncias nas quais se sente o abandono de Deus. E aqui o comentarista traz um segundo herói da fé, registrado lá em Hebreus capítulo 11, o exemplo de Gideão.
Juízes capítulo 6, versículo 13, diz assim: mas Gideão respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Amados, a época de Gideão, o povo de Israel passava por uma penúria tremenda, porque eles estavam sendo expropriados, roubados pelos midianitas. Os midianitas subjugavam Israel e saqueavam todas as provisões de Israel. Os midianitas tinham uma tática interessante, sabe? Eles esperavam que Israel plantasse as suas culturas, né? Plantasse o trigo, por exemplo. Eles esperavam o trigo crescer, se desenvolver, tal. E quando estava na época da colheita e o povo começava a colher, os midianitas se ajuntavam em bando e vinham e saqueavam tudo, retiravam toda a colheita do povo. E o povo estava vivendo uma penúria tremenda. O próprio Gideão estava aqui trabalhando escondido. O texto diz que ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, irmãos. O lugar para malhar trigo é na eira, que é um espaço aberto, chão batido, tá? Onde eles batiam ali a palha para separar os grãos. A eira era o lugar para malhar o trigo. Mas Gideão estava escondido, tentando ludibriar os midianitas. Então ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar é o lugar apropriado para pisar uvas, para preparar o vinho. E Gideão imaginava: os midianitas não vão me procurar no lagar, porque eles sabem que não é época de uvas. Eles vão procurar na eira. Então ele foi para o lagar. E estando ali no lagar, irmãos, o anjo do Senhor aparece para ele e fala: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Gideão fala: comigo? O Senhor, na verdade, nos abandonou há muito tempo. Deus não está mais conosco. Aí o comentarista diz: Gideão entendia toda a desventura de Israel como sendo um sinal claro do abandono de Deus. Se toda essa desgraça está acontecendo, se todo esse mal está acontecendo, só pode ter uma explicação: Deus nos abandonou. Quem de nós poderia criticá-lo, irmãos? Quem de nós? Você já parou para pensar que, em geral, quando nós vemos que a mão de Deus está pesando, quando as coisas começam a dar errado, quando nós entramos em crise, a primeira explicação que vem para nós é: Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. Pronto, a crise de fé está estabelecida ali no seu coração. Mas, queridos, e por quê? Porque a crise de fé são circunstâncias nas quais se sente o abandono de Deus. Olha novamente a questão do sentimento, irmãos. Você está sentindo que Deus te abandonou. Gideão estava sentindo que Deus o abandonou. Mas o anjo chega para ele e fala: Gideão, Deus não te abandonou, Deus é contigo. Queridos, Deus é contigo, Deus nunca te abandonou, Deus nunca virou as costas para você, Ele está contigo, Ele é contigo todos os dias da sua vida. Vê o que está escrito lá em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus é contigo. Então você pode até estar sentindo que Deus te abandonou, mas pela fé, irmãos, pela fé, você pode ter plena convicção de que Deus está ao seu lado, de que Deus está contigo. Então, crise de fé são circunstâncias nas quais se sente o abandono de Deus. Em terceiro lugar, são situações onde convicções são questionadas. E aqui o comentarista traz o exemplo de João Batista, né? Porque João Batista, quando viu que Jesus vinha ter com ele disse para os seus discípulos, o discípulo de João: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois que ele estava preso, irmãos, e ouvindo falar dos feitos de Cristo, ele mandou perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Então, queridos, crise de fé são situações, momentos, onde aquilo que você tinha como convicção, você passa a questionar. Aquilo que era uma verdade incontestável passa a ser para você algo perfeitamente questionável. E o interessante, queridos, é que João Batista conhecia Jesus. João Batista conhecia todos os aspectos miraculosos que cercou o seu próprio nascimento,
bem como o nascimento de Jesus. João Batista sabia que ele mesmo era fruto de um milagre, porque quando ele nasceu, irmãos, os seus pais eram idosos. A sua mãe Isabel era idosa. Isabel já tinha o seu útero amortecido. Isabel já não menstruava mais há muitos anos. Não existia a menor possibilidade de gerar um filho naquelas condições. E ela era estéril. Durante toda a sua vida ela nunca conseguiu gerar. Mas agora, depois ela estando velha, uma senhora idosa, Deus dá essa graça para eles, para esse casal, e eles conseguem conceber João Batista. Ele foi fruto de um milagre. Ele foi fruto de um milagre. Ele conhecia essa história, irmão, porque os seus pais certamente contaram para ele. João Batista também conhecia a circunstância miraculosa na qual Jesus nasceu. Porque, embora ele, João Batista, fosse fruto de um milagre, porque os seus pais já eram idosos, mas ele nasceu de um relacionamento íntimo entre o seu pai e a sua mãe Isabel. Mas Jesus nasceu através de uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Maria e ela concebeu. Ela não teve relacionamento com homem algum. Um milagre! João Batista sabia disso. Quando Maria, irmãos, quando o anjo Gabriel foi falar com Maria, o anjo disse para Maria: Maria, este é o 6º mês para Isabel, a tua prima, que era considerada estéril. Ela está grávida de 6 meses. E aí, irmãos, depois que Maria teve aquele encontro com o anjo e achou-se concebida por uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo, Maria vai visitar Isabel. E quando ela chega lá, e quando ela saúda Isabel, o texto diz, irmãos, que João Batista, que estava no ventre de Isabel, 6 meses de gestação, ele saltou de alegria no ventre de Isabel. João Batista sabia disso, ele conhecia toda aquela história. Ele conhecia tudo. Então, quando João Batista, junto com os seus discípulos, chega e vê Jesus se aproximando, ele agora com 30 anos de idade, ele vê Jesus se aproximando, ele fala com toda a convicção: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou com convicção, ele estava falando do que ele sabia, ele conhecia Jesus. Mas agora, queridos, ele teve o seu quinhão de incredulidade, a sua porção de incredulidade. Será que é Jesus mesmo? Será que é Jesus mesmo? Então, meu amado, assim como João Batista, acerca do qual Jesus falou que nascido de mulher ninguém foi maior do que ele, nós também podemos viver os nossos momentos de incredulidade, os nossos episódios de incredulidade. E nesses episódios nós podemos começar a questionar verdades que para nós eram irrefutáveis. Irrefutáveis. Talvez você esteja questionando: será que eu vou participar do arrebatamento? Será que eu vou participar do arrebatamento? Você olha para você, cheio de falhas, cheio de rugas, cheio de complexos, cheio de pecados e pergunta: será que eu estou caminhando para o céu? E por causa dessa dúvida que nasceu no seu coração, você começa a se esforçar cada vez mais para ser salvo, numa busca desenfreada para fazer por merecer ir para o céu. E você nem se dá conta que quanto mais você se esforça para ir para o céu, quanto mais você se esforça para ser salvo, menos salvo você é. Porque a salvação não é pelo seu esforço, irmão. A salvação não é pelos seus méritos. A salvação é pelo esforço de Cristo, pelo trabalho de Cristo, pela obra que Ele realizou na cruz. Então o que você precisa fazer é descansar nele. Descansa nele. Descansa nele. Você pergunta: será que eu fui perdoado? Será que eu fui realmente perdoado? Será que eu mereço perdão? Você não merece perdão, irmão. Você não merece perdão. Mas não é só você que não merece. Eu também não mereço. Ninguém merece, irmãos. O pastor dessa igreja não merece. Ninguém merece o perdão. Se Jesus fosse perdoar aqueles que merecem, Ele não ia perdoar nenhuma única pessoa. Se Jesus fosse salvar os que merecem, Ele não ia salvar ninguém, porque ninguém merece. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, afastados estavam da graça, da glória de Deus.
Mas a Bíblia também diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Mas independente de merecermos ou não, e mesmo sem os nossos méritos, mesmo sem o nosso merecimento, Cristo optou, Cristo resolveu morrer por nós para nos salvar. Isaías 43, 25, o Senhor diz: eu mesmo sou o Senhor. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados eu não me lembro. Então, amados, crise de fé é isso. Crise de fé são momentos nos quais se duvida do agir de Deus. Crise de fé são momentos nos quais se sente o abandono de Deus. E crise de fé são situações onde as convicções são questionadas. Muito bem. Então agora vamos tentar entender quando que essas crises se manifestam. Embora as crises de fé possam se manifestar de diferentes formas, apresentaremos aqui apenas 3 situações vivenciadas por verdadeiros servos de Deus. É claro que nós não vamos esgotar o assunto aqui, queridos, porque a sua crise pode se manifestar de diferentes formas, diferentes modelos, diferentes situações, mas nós vamos apresentar apenas 3 aqui. E você pode se identificar nessas 3 aqui. Muito bem. Em primeiro lugar, a crise de fé pode se manifestar quando a vida sofre uma ameaça iminente. E aqui o comentarista trouxe o exemplo de Abraão, né? Quando ele enfrentou aquela crise, aquela fome lá em Canaã, e ele desceu ao Egito para peregrinar, e estando lá no Egito, ele pediu que sua esposa Sara dissesse que era sua irmã, porque ele temia ser morto pelos egípcios por causa da beleza de Sara. Então, amados, Abraão percebeu que estava correndo o risco de morrer, e o risco era imediato, e o risco era verdadeiro. Naquela época era assim, o sistema era bruto. As pessoas matavam os homens, matavam os maridos para ficar com as mulheres. E como Sara era muito bonita, Abraão falou assim: eles vão me matar, não vai ter outra saída, eles vão me matar. Só, irmãos, que Abraão não pensou no futuro. Abraão não pensou no projeto macro de Deus. Abraão não pensou, irmãos, nas promessas de Deus ainda não cumpridas na vida dele, porque Deus tinha dito para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, você e Sara, vocês terão um filho, e o filho de vocês vai continuar, será o herdeiro dessa bênção. Abraão esqueceu desse projeto macro de Deus, ele só pensou naquele momento, ele só pensou naquela circunstância, e naquele momento, naquela circunstância, a fé do patriarca foi abalada, foi fragilizada. E ele duvidou. Ele duvidou. Isso não quer dizer, irmãos, que em todas as circunstâncias semelhantes a essa, quando a sua vida for ameaçada, quando você estiver sofrendo uma ameaça de morrer, não quer dizer que você vai fraquejar na fé. Existem situações, existem pessoas, você já pode ter vivido isso, de nessas situações você se fortalecer na fé. O próprio Abraão viveu isso, irmãos. Numa outra circunstância, quando ele já tinha o seu filho Isaque, e Deus chega para ele e fala: Abraão, vai lá e oferece o teu filho Isaque em sacrifício. Olha que essa crise é muito maior do que a primeira, porque essa crise era real. Deus está falando para ele: Abraão, vai e oferece o teu filho em sacrifício, ou seja, mata o teu filho. Essa era a real. Aquela outra era imaginária, poderia acontecer ou não. Abraão não sabia se os egípcios iriam matá-lo para ficar com Sara. Ele não sabia, ele imaginava que isso pudesse acontecer. Mas aqui não, é algo real. E todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe, prefere morrer no lugar do filho. Todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe, prefere dar a sua vida para não ver o seu filho morrer. E agora Deus está pedindo para Abraão: vai lá e mata o teu filho, oferece ele em holocausto. Mas olha como nessa situação, a atitude de Abraão foi diferente, irmãos. Ele pegou Isaque, ele pegou a lenha, ele pegou o fogo, e ele foi, a caminho de 3 dias até a montanha de Moriá. Ele foi com toda a convicção, com toda a certeza, e a gente fica sem entender como é que Abraão tinha tanta convicção assim. Mas depois o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, revela, o texto diz que Abraão sabia que das cinzas Deus poderia ressuscitá-lo. Então Abraão estava indo tranquilamente, ele iria colocar Isaque no altar, ele iria amarrar Isaque, iria matar Isaque, iria queimar Isaque, iria virar só cinzas, mas ele sabia que daquelas cinzas Deus poderia trazê-lo de volta, porque ele tinha uma promessa, ele creu no plano maior de Deus, no plano macro de Deus. Você está entendendo? Então as situações diferentes podem fazer com que você tenha atitudes diferentes, uma atitude de fé no momento de crise. Mas, amado, é muito comum
quando você está vivendo um momento de crise, quando a sua vida é ameaçada, você fraquejar na sua fé. O comentarista coloca assim: é perfeitamente normal ver a nossa fé abalada diante de situações que ameaçam a nossa vida, ou quando recebemos diagnósticos médicos desfavoráveis, ou em situações de grande desespero. Nós podemos ter a nossa fé fraquejada. Muito bem. O segundo subtópico fala quando se experimenta pressões diversas. E aqui o comentarista volta lá para Moisés, lá em Números capítulo 11, né? Quando Moisés duvidou de Deus, que Deus ia dar carne para o povo comer o mês inteiro. E aqui a gente entende por quê, irmãos. Em Números 11, vemos o que levou Moisés a duvidar do agir de Deus, conforme mencionado no tópico anterior. Quando ele olhava para o povo, o que via era murmuração, ingratidão, desejo incontrolado por carne e desprezo pelo maná enviado do céu. Quando olhava para Deus, via o irado exercendo juízo e levando à morte muitos deles. Quando olhava para o seu ministério, o que via era uma carga insuportável. Não é de se admirar que ele tenha pedido para morrer. Então, irmãos, quando a gente olha lá para o tópico 1, subtópico 1, nós ficamos sem entender por que Moisés duvidou de Deus. Um homem que vivia o sobrenatural, um homem que conversava com Deus face a face, um homem que sabia de todo o poder de Deus. Como que Moisés pôde duvidar de Deus? E é por essa razão, queridos, que nós precisamos sempre analisar o contexto, ou seja, as circunstâncias vividas pelos personagens bíblicos. Moisés era o homem mais manso da terra, a Bíblia fala isso. Mas mesmo esse homem manso como era, ele tem um limite. Ele tem um limite. Quando se é pressionado demais por todos os lados, irmãos, chega-se a um ponto em que não se consegue pensar com clareza. E aí você acaba tomando decisões precipitadas, aí você acaba falando que não devia. E todos nós estamos sujeitos a esse infortúnio. Moisés estava sendo pressionado por todos os lados. Todos os lados. Tanta pressão que ele pediu para morrer. Tira a minha vida, Senhor. Você já imaginou isso? Então, esse momento, irmãos, essa pressão pode fazer com que a sua fé seja abalada. Imagina um pai de família, amados, ameaçado de demissão, com uma esposa com uma doença grave, com um filho envolvido com drogas, com as contas se avolumando na sua casa, com os credores batendo na sua porta. E aí, de repente, ele sai com o seu carro para resolver algum problema e ele bate o seu carro. Problemas, problemas e problemas. Pressões de todos os lados. Essas pressões têm o poder de fazer com que a sua fé desvaneça. Você pode estar vivendo isso e a sua fé pode estar enfraquecida por causa disso. Porque ninguém suporta tantas pressões assim. Chega um momento que você não suporta, chega um momento que você explode, chega um momento que você não consegue pensar com clareza e com nitidez. O comentarista acrescenta: é comum não enxergar uma saída quando parece que tudo está conspirando contra nós. Tem uma série que passava na televisão, Todo Mundo Odeia o Chris. Eu não sei se você já assistiu. É um rapaz negro, jovem, um adolescente, que vivia num bairro pobre. E parece que tudo conspirava contra ele. Sabe? Os seus irmãos eram contra ele, os seus pais eram contra ele, os seus amigos eram contra ele, na escola todo mundo era contra ele, os professores eram contra ele. Então tudo que acontecia, irmãos, conspirava contra o Chris. Por isso o título da série, Todo Mundo Odeia o Chris. E talvez você esteja vivendo essa situação, queridos. Talvez você se sinta o Chris na história. Quando parece que o clima está contra você. Parece que a sua esposa, o seu cônjuge está contra você. Parece que os seus filhos, seus irmãos, seus pais estão contra você. Você olha para os seus vizinhos, parece que eles estão contra você. O seu chefe está contra você, os seus amigos do trabalho estão contra você. Na igreja, parece que as pessoas estão contra você. E você olha para Deus esperando um alívio e parece que também Deus está contra você. Como Jó, lá no capítulo 6, versículo 4, que ele diz: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. Parece que tudo está conspirando contra nós. Pressão de todos os lados. Se você estiver vivendo uma situação assim, é possível que a sua fé esteja abalada. É possível.
Porque ninguém suporta assim, essa pressão toda, o tempo todo. Uma hora a sua fé vai enfraquecer, entendeu? Então é perfeitamente normal que a sua fé esteja abalada numa situação como essa. Como aconteceu com Moisés, que também viu a sua fé enfraquecida. 3. Quando se está emocionalmente instável. E aqui o comentarista traz o exemplo de Elias, né? Que após a batalha lá na vitória do monte, após a vitória na batalha do Monte Carmelo, que culminou com a morte dos profetas de Baal, ele recebeu uma ameaça de Jezabel que o perturbou profundamente, fazendo fugir dos limites de Israel. Sua mente foi tomada de tal instabilidade que ele pediu para morrer, mesmo fugindo da morte. Olha que interessante. Ele estava fugindo da morte e ele chega diante de Deus e pede para morrer. Instabilidade, queridos. Todos nós estamos suscetíveis à instabilidade emocional. Todos nós. E isso pode ser por circunstâncias que nós enfrentamos. Como essas circunstâncias aqui narradas nessa lição, né? Seja por frustração, por crise de fé, por orgulho, por medo, baixa autoestima, ansiedade, perdas, indiferença, todos os temas dessa lição que nós vamos estudar nesse trimestre. Mas pode ser que não tenha nenhuma relação com esses temas, pode ser simplesmente por um desequilíbrio químico no seu corpo. As taxas químicas não estão perfeitamente equilibradas. E isso pode levar você a uma instabilidade emocional. O que é importante, queridos, é que quando apresentamos um quadro de instabilidade emocional, não conseguimos pensar com clareza, não conseguimos ver as coisas com a nitidez necessária. Essa instabilidade faz com que os nossos sentimentos sejam contraditórios, sejam conflituosos. Observe que Elias estava fugindo da morte, mas ao mesmo tempo pedindo para morrer. Olha que confusão na mente do profeta. Você está entendendo? Então, esse conflito também ele é muito presente nos Salmos. Quando você lê os Salmos, você vê muito esse sentimento contraditório. Uma hora o salmista diz assim, Deus está sempre conosco, sempre presente, o Senhor nunca nos abandona. Aí, na outra hora, o salmista diz, Senhor, por que o Senhor nos abandonou? Ora, Deus está sempre conosco, Ele nos abandona de vez em quando. Você está entendendo? São sentimentos conflituosos na nossa alma. Isso é muito presente no livro dos Salmos. Uma hora ele diz, o Senhor é justo, o Senhor vai julgar o ímpio na sua impiedade, o Senhor vai lhe dar a justa paga, a justa reprimenda. Mas na outra hora ele diz, Senhor, por que prosperam os ímpios? Por que os ímpios são tão saudáveis? Por que eles são tão fortes? Eles têm ossos como de ferro. As suas ovelhas nunca abortam. O seu campo produz. É sempre viçoso. Sempre produz em abundância. Por que prosperam os ímpios, Senhor? Sentimentos conflituosos. Isso, queridos, tem o poder de minar a sua fé. Se você estiver vivendo esse conflito, essa instabilidade emocional, e a sua fé estiver enfraquecida, entenda, isso é perfeitamente normal. É perfeitamente normal. E por que é normal? Porque você não é uma barra de ferro, irmão. Você não é uma torre sólida. Você não é uma estrutura rígida. Você é um ser humano. Você afeta e é afetado o tempo todo. Você tem sentimentos, você tem emoções. Portanto, é perfeitamente natural que você viva momentos de instabilidade. É perfeitamente natural que nesses momentos a sua fé vacile, desvaneça, enfraqueça. É perfeitamente natural. Quando Deus olha para você, Ele olha sabendo dessa sua contingência. Ele olha sabendo dessa sua fraqueza. Deus sabe, irmãos, que somos pó e Ele se compadece de nós. Então não se desespere se você estiver vivendo uma crise de fé por causa da sua instabilidade. Então quando que essas crises se manifestam, queridos? Elas se manifestam quando a vida sofre ameaça. Elas se manifestam quando se experimenta pressões de todos os lados e elas se manifestam quando se está emocionalmente instável. A pergunta é, amados, como lidar com essas crises de fé? Como que nós podemos fazer para lidar com essas crises de fé? Bom, como foi dito na introdução, todo cristão pode experimentar uma crise de fé em algum momento da sua caminhada. Então nós estamos sujeitos a ela. Estamos sujeitos, se você nunca enfrentou, você pode enfrentar. Agora, como que a gente reage a isso? Como que a gente pode lidar com elas? Muito bem, o primeiro subtópico aí vai dizer, voltando a sua atenção para a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O presente texto ensina que a fé que opera para a salvação
só pode ser gerada por meio da palavra de Deus. Todavia, pode-se inferir também que é a mesma palavra que vai produzir o aumento da fé. É a mesma palavra. Então, amados, como o comentarista frisou, a palavra é um importante instrumento gerador da fé. Então, se você percebeu que a tua fé está abalada, que você está vacilando, que a tua fé está enfraquecida, volte-se para a palavra, volte-se para a fonte, vá beber no rio novamente. Não fique dando razão para os seus sentimentos, para as suas emoções, porque como nós já vimos, esses sentimentos podem ser contraditórios. As suas emoções podem estar instáveis, podem estar comprometidos. Então, quando você não puder confiar em você mesmo por causa da sua instabilidade, onde que você vai se estabelecer? Estabeleça-se no porto seguro. E o porto seguro é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se você pensa então que Deus te abandonou, Deus me abandonou, como disse Gideão, o Senhor não está conosco, o Senhor nos abandonou há muito tempo. Então veio essa sensação de abandono na sua mente. O que você faz? Volte-se para a palavra. Vá lá em Isaías capítulo 49, versículo 15. O que diz lá em Isaías capítulo 49, versículo 15? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode acontecer isso? Você que é mãe, isso pode acontecer. Mas o texto diz, ainda que essa mulher viesse a se esquecer de ti, ainda que essa mulher viesse a se esquecer do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não te abandonou, irmãos. A palavra não mente. Não mente. Quantas vezes Jesus mentiu para você? Quantas vezes Deus mentiu para você? Nunca. Isso nunca vai acontecer. E o que a palavra diz? Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Grava essa palavra no seu coração. Grave no seu coração. Você pergunta, será que Jesus virá mesmo buscar a sua igreja? Será que vai existir um arrebatamento? Já surgiu dúvida no seu coração quanto ao arrebatamento? Volte-se para a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Olha o que diz esse texto, irmãos. O arrebatamento é algo tão real, é algo tão importante, é algo tão verdadeiro, que Jesus não vai terceirizar. Ele não vai passar isso para outra pessoa fazer. O texto diz, o mesmo Senhor, Ele mesmo vai descer do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Está duvidando do arrebatamento? Volte-se para a palavra. Olha para a palavra. Você pode pensar, será que eu sou salvo? Será que eu não sou um perdido? Volte-se para a palavra, irmão. João 13,16, o texto áureo da Bíblia, sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você creu no Senhor? Foi para você que Ele veio. Volte-se para a palavra. Então, se você acha que é um condenado, se você acha que é um perdido, saiba que em Jesus e somente em Jesus, você é perdidamente salvo. Volte-se para a palavra. Então, em primeiro lugar, o que você precisa fazer, queridos? Volte a sua atenção para a palavra de Deus. Ela vai nortear a sua fé, ela vai orientar, ela vai fortalecer a sua fé. Segundo lugar, busque aumentar a sua intimidade com Deus. Salmo 73, versículo 28 diz assim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Intimidade gera confiança. Você não coloca a mão do fogo por alguém que você não conheça. Assim, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais o conhecerá e maior será a sua fé no que Ele pode fazer. Então, queridos, o nosso relacionamento com Deus vem pela palavra. Nós conhecemos a Deus por causa da palavra. Mas Ele vem também, irmãos, com o relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com Deus.
Não dá para você só estudar a palavra. Tem muitas pessoas que estudam a palavra, que são PhDs da Bíblia, que entendem muito a Bíblia, conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não tem relacionamento, não tem vivência com Deus, não conhecem a Deus. Conhece a letra, mas não conhece a Deus, porque não tem relacionamento com Ele. Para você conhecer a Deus verdadeiramente, você precisa se relacionar, você precisa andar com Ele, você precisa viver com Ele. E esse relacionamento, irmãos, vai gerar intimidade. E essa intimidade vai gerar confiança e fé. Lembra de Jó? Lá no final do livro de Jó, Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, antes eu te conhecia do que estava escrito, antes eu te conhecia do que os outros diziam acerca do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. E por que Jó pode falar isso? Porque ele viveu experiências, ele andou com Deus, ele viveu com Deus. E as experiências que você vive com Deus vão fazer com que a sua fé em Deus aumente cada dia mais. Olha para a vida de Davi. Davi pecou contra o Senhor. Aí Deus manda um profeta lá com 3 sugestões de juízo, né? Davi, escolhe um desses 3 aí. Você vai ser punido de qualquer jeito. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos, ou 3 dias debaixo da minha mão. Aí Davi falou: eu estou em grande angústia. Eu estou em grande angústia. Mas eu não vou cair nas mãos dos meus inimigos, porque eles não são misericordiosos. Eu prefiro ficar 3 dias debaixo da mão do Senhor. Sabe por quê? Natan era o profeta que foi levar a mensagem. Sabe por quê? Porque o Senhor, eu conheço, Senhor. Eu conheço aquele coração. E na hora que ele começar a pesar a mão sobre mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me prostrar no chão e eu vou começar a orar. E Deus não aguenta, Deus não suporta um coração quebrantado e contrito, e Ele vai aliviar a sua mão, Ele vai aliviar o peso do juízo, porque Deus não suporta alguém que esteja quebrantado diante dEle. Só pode dizer isso quem conhece a Deus, queridos. Que conhece a Deus. E como é que Davi sabia disso? Experiência, andar juntos, ter intimidade. Quanto mais você conhece Deus, quanto mais você anda com Deus, mais você o conhece, mais intimidade você tem e mais confiança você terá no que Ele pode fazer por você. Então, amados, busque aumentar a sua intimidade com o Senhor. Quer vencer a sua crise de fé? Busque aumentar a sua intimidade com o Senhor. Busque andar com Deus. Quanto mais você andar com Deus, maior será a sua fé nele. Terceiro lugar, trazendo à memória aquilo que Deus fez. Aqui o comentarista traz a questão de João Batista, como Jesus respondeu à dúvida de João Batista, né? E Jesus, Marcos 11, versículos 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Certamente, após ouvir o relato dos discípulos, o coração vacilante de João foi apaziguado. E aqui Cristo nos ensina um importante princípio para dissipar a incredulidade. Tenha sempre na memória, queridos, aquilo que Ele fez. Meu amado, quer vencer a incredulidade? Quer vencer a dúvida? Quer vencer a crise de fé? Olha para o que Cristo fez. Olha para o que Ele já fez na sua vida. João estava cheio de dúvidas no coração. E essas dúvidas estavam sufocando o coração do profeta. Estavam sufocando ele. Estavam matando ele. E ele chama os seus discípulos e diz para eles: olha, vai lá até Jesus. E quando vocês encontrarem ele, pergunta a ele: és tu que havia de vir, ou nós haveremos de esperar outros? E os discípulos foram, irmãos. E eu fico até imaginando aqueles discípulos chegando para Jesus, sabe? Ele falou: Senhor, eu quero só te fazer uma pergunta. Nós somos discípulos de João. Ele está preso, mas ele mandou nos perguntar uma coisa aqui para o Senhor, que a gente está até meio sem graça de perguntar. Não, o que foi que ele perguntou? Ele quer saber se o Senhor é mesmo Cristo, se o Senhor é mesmo o enviado de Deus, ou se nós temos que esperar outro. Imagina só que pergunta desconcertante, irmãos, para alguém fazer para Jesus. Mas sabe o que é interessante, queridos? É que Jesus não repreendeu João. Jesus não repreendeu aqueles homens. Jesus não tenta nem dar uma explicação, uma resposta para eles.
Jesus não tenta fazer um arrazoado com eles. Jesus não faz um tratado teológico explicativo para João. Não, irmãos. O que Jesus faz? Jesus fala para os discípulos de João: ei, senta aqui, senta um pouquinho aqui e observe o que vai acontecer nesse culto. E os discípulos de João sentaram, irmãos. E sabe o que aconteceu? O poder de Deus se manifestou tão grande na pessoa de Jesus. E ele começou, irmãos, a curar enfermos. Ele dava vista aos cegos, ele limpava os leprosos, ele expulsava os demônios, ele ressuscitava os mortos, ele anunciava o evangelho aos pobres, irmãos. E aquele culto foi tremendo, porque o poder de Deus estava sendo manifestado de todas as formas, em milagres acontecendo de todos os lugares, irmãos. Imagine um culto dessa natureza. E os discípulos de João ali com os olhos arregalados, vendo aquilo. E aí, quando terminou o culto, Jesus despediu a multidão, fez a bênção apostólica, despediu todo mundo. Jesus vira para os discípulos e fala: ei, vão lá e falem para João aquilo que vocês viram e ouviram. Imagine agora, queridos, esses discípulos chegando para João. E João pergunta para eles: e aí, é ele mesmo? O que ele respondeu? E eles disseram: João, só pode ser ele, João. Porque ele cura os enfermos, ele dá vista aos cegos, ele limpa leprosos, ele expulsa demônios, ele ressuscita mortos e ele anuncia o evangelho aos pobres. João, só pode ser ele, João. Certamente o coração do profeta foi apaziguado, porque ele creu na palavra do Senhor. Então, amados, como é que faz para vencer a crise de fé? Em primeiro lugar, volte sua atenção para a palavra. Segundo lugar, busque aumentar a sua intimidade com Deus. E terceiro lugar, queridos, tenha sempre em mente o que Deus fez na sua vida. Lembre do que Jesus fez na sua vida. Lembra quem você era. Lembra quem você é agora. Lembre para onde você estava indo, lembre para onde você está indo agora. Lembre o que Deus fez na sua vida, lembre dos milagres que Ele já operou, das doenças que Ele te curou, dos livramentos de morte que Ele te deu. Lembra. Traz isso para a sua memória, faça como Davi: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Lembra do que Deus fez na sua vida e isso vai te ajudar a fortalecer a sua fé. Então, amados, as crises de fé são ocorrências normais na vida de todos os servos de Deus. Seria bom se nós não as tivéssemos. Seria bom se Abraão não tivesse duvidado, mas ele duvidou. Seria bom se Moisés não tivesse duvidado, mas duvidou. Seria bom que João Batista não tivesse duvidado, mas eles duvidaram, irmãos. Isso não maculou, irmãos, a biografia deles, entendeu? Isso não maculou a biografia deles. Eles continuaram, eles figuram hoje lá na galeria dos heróis da fé, mesmo tendo duvidado em algum momento da sua vida. E assim como eles, você também pode duvidar de vez em quando. Então não desanime, não esmoreça o seu coração, não desfaleça o seu coração. Fique firme no Senhor. Saiba que o Senhor conhece a tua fraqueza, Ele sabe que você é pó. Então descansa no Senhor, descansa nele, no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar. E que você possa colocar essa palavra no seu coração para fortalecer cada dia mais a sua fé. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos aqui na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra que foi compartilhada e que foi ministrada. Nós sabemos, Senhor, que estamos sujeitos. Uma hora ou outra nosso coração vai vacilar. Uma hora ou outra nossa fé vai vacilar, Senhor. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ajuda-nos, Pai, na nossa incredulidade, como disse aquele homem que tinha o seu filho atormentado por uma doença. Ajuda-nos na nossa incredulidade, fortaleça-nos na nossa fraqueza, Pai. Dá-nos da Tua graça, que nós possamos estar cada dia mais convictos da Tua palavra, convictos da Tua presença, convictos do Teu perdão, de forma que toda dúvida do nosso coração seja dissipada. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na terra e que todos digam amém e amém. Neste momento, quero convidar os irmãos para no próximo domingo estudarmos a nossa lição da Escola Dominical Lidando com o Orgulho.
Nós estamos vendendo a nossa revista da Escola Dominical no horário comercial, de 8 às 6 da tarde. Espero que você venha e compre a sua revista, porque estará ajudando o nosso ministério, estará ajudando a você e a sua família. Se você acha que alguém está precisando de ouvir esta palavra e não pode ter acesso à internet, mas tem acesso a essa revista, venha, compartilhe, compre, nos ajude, porque será de grande bênção para você e para aqueles que estão precisando. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, meu Deus. Mais uma vez estamos louvar, exaltar o Senhor. É preciso que o mar se agite para que ele possa acalmar. E depois, quando vier a bonança, surpreendido todos vão ficar. É preciso que faltem amigos para que ele possa lhe provar que é ele quem esteve contigo e é com ele que você pode contar. É preciso que o vento solte e leve tudo que você sonhou, para que ele possa fazer muito melhor do que você imaginou. É preciso ser quebrado quando você se quebrar. Não dá pra consertar um vaso sem recomeçar. Aí depois de todo esse processo, aí você vai entender que é preciso a pressão para você ver. Não está em